tenebroso. O Flamengo recebe 69 milhões e o Vasco recebe 600 mil. Assim, é muito louco, de fato. O Vasco tá incomodado. Fala galera, o nosso irmão de baixa renda vascaíno, comparando os valores que o Flamengo recebe com o Vasco, chegou a dar uma surtada, e com razão. A diferença é muito bizarra, beira até o ridículo. Se liga no vídeo. A começar aqui, primeiramente, né, este Fala Gigante já muito agitado, falando primeiramente sobre o material esportivo do nosso Cruz Maltino. Por quê? Queremos falar sobre a fornecedora de material esportivo do nosso Vasco da Gama, diante de um dia tão agitado, né, com relação a transferências dentro do nosso Cruz Maltino. Porque foi divulgada nestas últimas horas uma imagem de uma camisa do Vasco da Gama. Uma camisa que, de acordo com algumas informações, seria o uniforme 1 do Vasco da Gama, o uniforme na cor preta. Uniforme 2 do Vasco, uniforme na cor branca, que homenageou o ano de 2000 do Vasco da Gama, aquela conquista da Mercosul, né? Inclusive no primeiro jogo aí desse uniforme, o Vasco da Gama estampou uma marca bem onde era localizada a ACE, lá naquele ano de 2000, onde o Vasco, inclusive, conseguiu conquistar a Copa João Avelange, o campeonato brasileiro, à época. Então, realmente foi uma camisa que homenageou esse ano de 2000, tão vitorioso do Vasco, Mercosul, com o Campeonato Brasileiro, com goleada sobre o Flamengo, o ano ficou marcado no imaginário, lembrando os tempos antigos. Então, parece que aí uma homenagem aos anos 80, aos anos 90, quem sabe até o brasileiro que o Vasco conquistou lá no Morumbi. Muito provavelmente será mais uma camisa linda aí, fabricada pela Capa, já que é o último ano de contrato aí, né, dessa fornecedora de material esportivo. Agora a gente já puxa para esse gatilho de Capa, né? O Vasco, nesse momento, negocia com 3 fornecedores de material esportivo, além da Capa, pois o contrato com a Capa fecha agora, nesse dezembro de 2024, a partir de janeiro de 2025, o Vasco da Gama terá ou uma outra fornecedora de material esportivo, ou a Capa. Hoje, né, o contrato com a Capa é horrível, eu não vou falar nem que é ruim, é horrível, um contrato amarrado ainda na gestão Alexandre Campelo, que se perdurou até os dias de hoje, né? O contrato com a Capa foi assinado no ano de 2020, naquele brasileiro em que infelizmente o Vasco caiu a Série B do Brasileirão, permaneceu na gestão de Jorge Salgado e ainda continua vigente agora durante esse momento em que o Vasco é SAF e está na gestão Pedrinho. O contrato com a Capa, para você ter noção, funciona da seguinte maneira: é uma extensão automática por mais 2 anos, se bater as metas de venda, bateu as metas e por isso houve a renovação durante a gestão de Jorge Salgado. O Vasco recebe da Capa um valor de 600 mil reais por ano apenas. Jesus! 13% das vendas feitas o Vasco recebe, no caso 13% dos royalties, o que é muito pouco, e 300 mil de verba em marketing. Ou seja, o Vasco tem apenas, por parte da Capa, 300 mil reais para investir em marketing, o que é um valor mínimo também muito pequeno. Além disso, o Vasco ganha 12 mil peças de uniformes por ano, o que é pouquíssimo também, é pouco uniforme que o Vasco da Gama ganha. Isso seria para todas as categorias, né? A base, o profissional, o feminino. Não à toa hoje, né? Se vocês perceberem, a base do Vasco da Gama não utiliza os uniformes que o profissional usa. Demorou ainda, inclusive, para a base conquistar o uniforme do ano passado. É um erro muito grande esse contrato com a Capa, o que faz com que o Vasco, infelizmente, não tenha uma quantidade de uniformes legal para repassar para outras modalidades. O beach soccer, por exemplo, eu sou aqui de Copacabana, é algo importante a falar com vocês. O beach soccer utiliza uma camisa feita pelo próprio beach soccer. É uma camisa à parte do Vasco, não tem o logo da Capa, como também acontece com o futsal. Tudo isso automaticamente é por conta desse fardamento de apenas 12 mil peças que são enviadas por ano para o Vasco da Gama. Que merda! Além disso, também há uma multa em caso de rompimento com a Capa de 6 milhões de reais, ou seja, um contrato muito bem amarrado para a Capa e não para o Vasco da Gama. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O Vasco, é claro, tá muito, assim, não vou falar chateado, porque não é uma palavra nem legal para se falar, mas o Vasco tá incomodado, de fato, com a forma com que esse contrato está amarrado, e exatamente por esse motivo vai buscar um outro fornecedor de material esportivo. Só para você ter noção, né? A gente acabou de falar que a Capa paga ao Vasco da Gama pelo contrato, né, 600 mil reais por ano. O Flamengo, ele recebe da Adidas, só para você ter noção, 69 milhões de reais por temporada. Olha a diferença, né? O Flamengo recebe 69 milhões e o Vasco recebe 600 mil. É um valor muito exorbitante, é um valor muito longe, é muito, assim, é muito louco, de fato,
para utilizar a melhor palavra, assim, para definir como foi amarrado esse contrato entre Capo e Vasco lá na gestão Campelo. Um contrato tenebroso feito pelo ex-presidente Cruz Maltino que, na boa, não é nem profissional, de verdade. É um contrato assim que tinha que dar uma olhada, tinha que entender o que está acontecendo. Pois muito esquisito. A diretoria não está satisfeita com a Capo. Então, vamos ver aí o que irá acontecer. Por mim, ficaria com a Capo, mas com esse contrato aí realmente não tem como. Que trágico! Vou dar um conselho para nossos irmãos assalariados. Melhor ignorar essa parte de finanças do malvadão. Esquece, não dá pra competir. Melhor focar no Nova Iguaçu. Que vontade! Enfim, você que é Mengão e não tem nada com isso, deixa o seu like e tamo junto.